Hoje, não é? Nós vamos retomar a nossa série de estudos nos 10 mandamentos. E aí, você já memorizou os 10 mandamentos? Olha, esse é o desafio. E eu espero que você tenha aceitado o desafio de memorizar os 10 mandamentos. Por isso, nós vamos ler mais uma vez os 10 mandamentos, e isto vai facilitando a memorização desta importante passagem aqui do livro do Êxodo. Então, abra sua Bíblia no Êxodo capítulo 20, vamos ler os versos de 1 a 17. Acompanhe aí a leitura que faremos. Êxodo 20, de 1 a 17. Diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. Ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, vamos orar pedindo a Deus a bênção da iluminação? Oremos ao Senhor. Senhor, nós damos-te graças por nos permitires voltar a nossa atenção mais uma vez para esta porção da tua palavra. E pedimos-te que tu queiras abençoar o nosso tempo de estudo, de tal maneira que, por iluminação do teu Espírito, tenhamos uma correta compreensão do sentido da passagem bíblica. Convença o nosso coração de que a tua palavra é a verdade e mova-nos
na direção em que a tua palavra aponta para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos olhar para o segundo mandamento. Depois de 2 estudos nos esforçando para entender qual é o sentido do primeiro mandamento, hoje nós vamos analisar o segundo mandamento. E nós lemos aí o segundo mandamento, está nos versos 4 a 6 do livro do Êxodo, aí no capítulo 20. Eu vou reler o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmãos, nós vimos que o primeiro mandamento tratou do objeto da nossa adoração. O primeiro mandamento nos ensinou que Deus, e somente Deus, deve ser o objeto da nossa adoração. Aliás, eu disse no último estudo, na quarta-feira passada, que o primeiro mandamento significa que a nossa vida deve orbitar em torno de Deus, pois para isso nós fomos criados. Eu disse que se Deus não for o eixo em torno do qual a nossa vida está girando, a nossa vida estará girando em órbita errada. Então, do que tratou o primeiro mandamento? O primeiro mandamento tratou do objeto da nossa adoração. Agora, o segundo mandamento, se o primeiro tratou do objeto da nossa adoração, o segundo mandamento trata do modo pelo qual Deus deve ser adorado. Então, o primeiro focaliza o objeto da adoração. O segundo focaliza o modo da adoração. Então, são 2 riscos que devem ser evitados. O primeiro mandamento nos alerta quanto ao risco de adorarmos um falso Deus no lugar do Deus verdadeiro. Já o segundo mandamento nos alerta para o risco de adorarmos o Deus verdadeiro de uma maneira errada. Então, nós podemos pecar por adorar um Deus falso e nós podemos pecar por adorar o Deus verdadeiro de uma maneira errada. Então, primeiro mandamento focaliza o objeto da adoração. O segundo mandamento focaliza o modo da adoração. Agora, irmãos, notem que o segundo mandamento diz, prestem atenção, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, percebam que o segundo mandamento diz que não devemos fazer
imagem de escultura. Deus está dizendo aqui que não devemos forjar imagem de escultura de nenhuma coisa, de nenhum ser criado por Ele. Não se deve fazer imagem, diz aqui o segundo mandamento, de coisas ou seres que estão acima nos céus, isto é, dos seres angelicais, dos astros celestes. Diz ainda que não devemos fazer imagens de escultura de coisas ou seres que estão embaixo na terra, e nem daqueles que estão nas águas debaixo da terra. Irmãos, uma pergunta se faz necessária aqui. Será que ao fazer estas proibições, o Senhor Deus está aqui proibindo toda e qualquer representação artística das coisas ou dos seres que Ele criou? Será que este mandamento, o segundo mandamento, significa que Deus é contra as artes? Será que este segundo mandamento significa que o cristão, o servo de Deus, que era da tribo de Judá, diz lá que Deus dotou a Aholiabe da tribo de Dan, Deus dotou esses homens com habilidade, com inteligência, com conhecimento artístico, diz lá, com inteligência, habilidade, conhecimento em todo o artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. Então, lá diz que a habilidade artística desses homens foi dada pelo próprio Deus. E diz mais, diz que estes homens foram habilitados e escolhidos por Deus mesmo para fazerem a mobília do tabernáculo, conforme o próprio Deus determinara. E certamente você se lembra que a Arca da Aliança era parte do mobiliário lá do tabernáculo. E nós sabemos que a Arca da Aliança tinha sobre a Arca da Aliança, 2 querubins, não é? Obra de arte, esculpida por esses homens, amando do próprio Deus. Portanto, não é difícil a gente concluir que o segundo mandamento não significa que Deus proíba toda e qualquer representação artística. O segundo mandamento não pretende banir a arte, a pintura ou as expressões estéticas, as considerações estéticas. Então, não é esse o sentido do segundo mandamento. Agora, eu chamo a sua atenção, olha aí na sua Bíblia, para o início do verso 5. O início do verso 5 talvez nos ajude a entender aqui o sentido do segundo mandamento. Diz aí o início do verso 5. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, o que o segundo mandamento proíbe é a representação artística com o propósito de adoração. O que o segundo mandamento proíbe é produzir representações de Deus para fazer mediação entre Deus e nós. Então, o que o segundo mandamento está ensinando aqui é que nós não devemos achar que
que estes artefatos, esta produção artística, feitas por mãos de homens, possam nos aproximar de Deus, representá-lo ou estabelecer comunhão com Ele por meio destas coisas. Irmãos, talvez seja bom a gente considerar aqui o contexto em que esse mandamento foi dado. Isso talvez nos ajude a compreender melhor o sentido deste mandamento. Prestem bem atenção, esse mandamento, ele era algo, na ocasião em que Deus deu ao povo de Israel lá no Sinai, era algo tremendamente contracultural para os israelitas recém-saídos do Egito. Preste bem atenção. Deus havia tirado um bando de escravos descendentes de Abraão lá do Egito. E Deus está fazendo deste bando de escravos uma nação, conforme havia prometido a Abraão, quando estabeleceu com Abraão a sua aliança. Então, os descendentes de Abraão viveram no Egito por 400 anos. Isto significa que por 400 anos eles conviveram com o modo egípcio de adorar. Eles conviveram com a adoração pagã lá do Egito. Por 400 anos, eles conviveram com uma adoração que era mediada pela materialidade de imagens, pela materialidade de esculturas. Portanto, eles estavam acostumados com uma espiritualidade mediada pela materialidade de imagens e esculturas. Mas agora, Deus os havia tirado do cativeiro do Egito. Agora eles foram libertados pelo Deus de Abraão, que deseja fazer deles uma nação. E uma nação separada das demais nações. Uma nação santa, uma nação que seria diferente das demais nações, inclusive no seu jeito de adorar. Deus deixou isso muito claro para Moisés. Deus revelou qual era o plano. Deus deixou claro para Moisés o que ele estava fazendo. Abra sua Bíblia, dê uma olhada lá no Êxodo, capítulo 19. Êxodo, capítulo 19. Veja Êxodo 19. Eu vou ler aqui os versos 4 a 8. Veja como é que Deus revelou qual era o plano. Veja como Deus falou para Moisés o que ele estava fazendo. Êxodo 19, 4 a 8. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então, preste atenção, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Esse era o plano de Deus. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado.
Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Então Deus aqui está revelando qual era o plano, o que ele estava fazendo, revelando a Moisés para que Moisés dissesse ao povo. Deus estava fazendo daquele bando de escravos uma nação, que seria sua propriedade peculiar dentre todos os povos. E ele disse que esta nação seria um reino de sacerdotes e seria uma nação santa, uma nação separada para Deus e por Deus, uma nação separada e diferente das demais nações. E isto implicaria o aprendizado de um novo modo de adorar. Uma adoração diferente daquela com a qual eles se acostumaram lá no Egito. Lá no Egito, era, como eu disse, uma adoração mediada pela materialidade de imagens e esculturas. Mas agora não. Agora eles estão aprendendo que a adoração do Deus verdadeiro não é mediada pela materialidade de imagens e esculturas, mas mediada pela palavra de Deus. Por isso, Deus deu este mandamento nestas circunstâncias: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, irmãos, depois de tirar o povo do Egito, Deus está agora tirando o Egito do povo, ao ensinar-lhes, por meio do segundo mandamento, um modo diferente de adoração. Uma adoração mediada pela palavra e não mediada pela materialidade de imagens e esculturas. Então, esse é o sentido e esse é o propósito do segundo mandamento. Aliás, irmãos, o próprio evento do Sinai, quando Deus deu, por meio de Moisés, os 10 mandamentos ao povo, aponta para uma adoração mediada pela palavra. Deixe-me ler aqui Deuteronômio, capítulo 4, versos 12 e 13, porque aqui Moisés está recordando aqueles acontecimentos lá no Sinai. Deuteronômio 4, 12 e 13, Moisés recorda os acontecimentos dos Sinais da seguinte maneira: então o Senhor vos falou do meio do fogo, a voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, e vos prescreveu os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Então Moisés está aqui recordando, lembrando que no evento do Sinai, o povo ouviu a voz de Deus, mas não viu a sua aparência. Portanto, a relação de Deus com o povo não era mediada pela materialidade de imagens e esculturas,
mas era mediada pela palavra de Deus. Deus reuniu o seu povo lá no Sinai para lhes dar a sua palavra, para lhes falar. O povo foi reunido para audição da palavra de Deus. Irmãos, a conclusão é a seguinte: a fé bíblica é uma fé mediada pela palavra de Deus. Ah, é, é algo muito mais audível do que visível. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É por sua palavra que Deus guia o seu povo. Não foi isso que Jesus Cristo disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Os que são de Deus ouvem as palavras de Deus. Então, a adoração cristã é muito mais de natureza auditiva do que de natureza visual. É isto que o segundo mandamento está ensinando. Mas, irmãos, qual é o problema com esta adoração mediada pela materialidade de imagens e esculturas, com a qual o povo de Israel conviveu por 400 anos lá no Egito? Por que é que aquele tipo de adoração deveria ser rejeitada? Por que é que os israelitas não deveriam adorar daquele modo mediado pela materialidade de imagens e esculturas? Irmãos, não é difícil a gente perceber a, a irracionalidade desta adoração mediada pela materialidade de imagens e esculturas. Não é difícil a gente perceber. Por exemplo, Isaías lembra que esta é uma prática inútil. Ele fala da inutilidade desta prática. Lá no capítulo 40, Isaías diz o seguinte no verso 18: com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O ponto dessa passagem de Isaías é que Deus é distinto da sua criação e não há nada criado por Deus, não há ninguém entre as suas criaturas que possa ao menos ser comparado a ele. Então é inútil fazer representações de Deus por meio de qualquer coisa criada. Então, em primeiro lugar, esse é um tipo de expediente vão, inútil. Além disto, fazer imagens ou representações de Deus não é apenas inútil, mas é também ofensivo ao Senhor. Não é apenas uma inutilidade, mas é também uma ofensa. Pois, raciocinem comigo, sendo Deus infinito, sendo Deus incompreensível, qualquer tentativa de representá-lo implicaria limitações, implicaria incorreções. Em outras palavras, a glória de Deus, a sua grandeza, a sua beleza, a sua majestade não podem ser capturadas por uma representação imagética, não podem ser capturadas por uma imagem, por uma forma, por uma escultura. Qualquer representação de Deus, portanto, seria ofensiva a ele. Seria diminuir a sua glória, seria apequenar a sua majestade.
Então, irmãos, o segundo mandamento foi dado ao povo de Israel a fim de que eles aprendessem. Há um novo modo de adorar a Deus diferente daquele modo, e agora estamos vendo que esse modo é um modo não apenas inútil, mas também ofensivo ao Senhor. Finalmente, meus irmãos, o segundo mandamento também estabelece aqui um importante princípio sobre adoração. E esse é um princípio que nós precisamos aprender, precisamos guardar no nosso coração. O segundo mandamento significa também que o modo aceitável de adorar o Deus verdadeiro é instituído por Deus mesmo na sua palavra. Então, esse princípio pode ser extraído do segundo mandamento. Aliás, esse é um princípio que ficou conhecido na nossa tradição, na tradição reformada, como o princípio regulador do culto. O que diz o princípio regulador do culto? Que o modo aceitável de adorar a Deus é estabelecido, é instituído por Deus mesmo na sua palavra. Irmãos, isto é extremamente importante. Eu suspeito que na cabeça de muitos de nós, o culto, a adoração, é uma questão de preferência e gosto pessoal. Acho que muitos de nós pensamos assim. Mas vejam bem, se Deus deu um mandamento ao seu povo no passado a respeito do modo como ele deseja ser adorado, a conclusão é óbvia. O modo como nós cultuamos a Deus, então, não é uma questão de gosto pessoal, não é uma questão de preferência pessoal. Porque se fosse uma questão de preferência pessoal, se fosse uma questão de gosto pessoal, Deus teria deixado essa questão para que o povo resolvesse. Veja aí como é que vocês acham a melhor maneira de me adorar, o jeito que vocês escolherem aí tá bom. Mas não foi assim que Deus fez. Deus estabeleceu um mandamento, prescrevendo um modo pelo qual ele deve ser adorado. Então, fica claro, essa questão de adoração, a questão do culto, não é uma questão de gosto pessoal, não é uma questão de preferência pessoal. Quem decide o modo pelo qual Deus deve ser adorado é Deus mesmo. Ele nos deu mandamento a respeito disso. Não somos nós que decidimos como Deus deve ser adorado, mas é Deus mesmo quem decide isso. Então, irmãos, ponham isso no seu coração. Aprendam isso de uma vez por todas. O jeito de cultuar não é uma questão de preferência ou gosto pessoal. É Deus quem decide como devemos adorá-lo. Nós não temos tempo aqui para levantar princípios bíblicos que devem nortear a nossa adoração. Mas, em outro momento a gente pode fazer isso. Por enquanto, o que eu quero que fique claro aqui é um princípio básico. E o princípio básico é esse: quem decide o modo
pelo qual Deus deseja ser adorado é Deus mesmo. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos debruçar sobre a Escritura, a fim de discernir na Escritura qual é o modo pelo qual Deus deseja ser adorado. Nós precisamos aprender a nos debruçar sobre a Escritura e extrair dela os princípios norteadores do nosso culto, os princípios norteadores da nossa adoração, porque isto não é uma questão de gosto ou preferência pessoal. Então, o básico é esse. Quais são os princípios que a Escritura nos dá? Podemos ver isso em outro momento, mas por hoje, que fique estabelecido este princípio básico. O modo pelo qual Deus deseja ser adorado é estabelecido por Ele mesmo na sua palavra. Deus, no segundo mandamento, deixou claro que Ele não deseja ser adorado pela mediação da materialidade de imagens e esculturas. Então, a nossa relação com Deus, a nossa adoração a Deus se dá pela mediação da sua palavra. Irmãos, sem a Bíblia não há culto. O culto é bibliocêntrico. A Bíblia está no centro da adoração cristã. A Bíblia, a palavra de Deus, é o ponto de contato objetivo entre Deus e o seu povo. A Bíblia é um livro divino e humano ao mesmo tempo. O divino e o humano se conectam na Escritura. Então, se você tirar a Bíblia do centro do culto, eu tenho dito aqui algumas vezes, sem a Bíblia você fica offline. A Bíblia é o ponto de contato entre Deus e o seu povo, porque a adoração cristã é mediada pela palavra de Deus. E lembrem-se de que a palavra de Deus, essa palavra escriturada na Bíblia, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o único mediador entre Deus e nós. Então, o culto, a adoração cristã, ela é bibliocêntrica e ela é cristocêntrica. Cristo é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Nós não precisamos forjar imagem de Deus. O próprio Deus já nos deu a sua imagem. Jesus é a imagem de Deus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Você quer ver Deus? Olhe para Jesus. Quem vê a mim, disse Jesus, vê o Pai. Então, irmãos, que Deus nos livre do primeiro risco para o qual o primeiro mandamento chama a nossa atenção, que é o risco de adorar deuses falsos. Que Deus nos livre disso. Mas que Deus nos livre também do segundo risco, para o qual o segundo mandamento chama a nossa atenção. Que Deus nos livre de querer adorá-lo de modo errado, de modo não
prescrito por Ele mesmo na sua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós aprendamos sempre a adorar o Deus verdadeiro do modo correto. Que Ele assim nos abençoe. Amém. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao final do nosso estudo hoje. Você deve ter percebido aí, tivemos alguns piques de energia aqui enquanto ministrávamos o estudo, mas chegamos ao final aí, no meio dos problemas com a energia. Vamos orar e agradecer a Deus esse tempo juntos e pedir a Ele que aplique nos nossos corações a palavra ministrada. Obrigado, Senhor, por tua lei. Obrigado porque o primeiro mandamento nos ensinou que o Senhor, somente o Senhor, deve ser o objeto da nossa adoração. Obrigado porque o segundo mandamento nos ensinou hoje que devemos adorar-te do modo correto. E o modo correto é prescrito por ti mesmo na tua palavra. Ajuda-nos a compreender isso e ajuda-nos a buscar na tua palavra, fazendo dela um correto manejo, as orientações do Senhor a respeito do modo correto de adorar-te. Nós queremos adorar-te daquela maneira que tu desejas. Nós queremos adorar-te do modo estabelecido pelo Senhor. Portanto, nós te pedimos, ajuda-nos neste intento, a fim de que possamos adorar-te de maneira agradável a ti. Nós oramos agradecidos pelo tempo de estudos que tivemos, em nome de Jesus. Amém.